Seja pela sua força sobrenatural ou pelas mensagens que eles sempre carregam, os anjos são, sem sombra de dúvidas, os seres celestiais que mais despertam a curiosidade e o interesse das pessoas, inclusive aquelas que nem são cristãs. E a verdade é que pouco se sabe sobre os anjos, porque a Bíblia não traz muitos detalhes e muitas informações sobre eles. Mas apesar disso, uma coisa é fato: os anjos são uma das criações mais poderosas de Deus. São eles que batalham no mundo espiritual contra as forças do mal, contra os principados e potestades que se levantam contra a nossa vida, a fim de destruir a nossa alma, nos afastar da presença do Senhor e evitar que recebamos a salvação em Jesus Cristo. E por falar em anjos, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os seres celestiais mais poderosos da Bíblia. Vamos analisar algumas passagens que demonstram o quanto eles foram e ainda são importantes no cumprimento da palavra de Deus para toda a humanidade. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos novos. E se você deseja ganhar meus 2 e-books com mensagens de fé e ainda ajudar instituições de caridade, clique no botão abaixo do vídeo Seja Membro para saber mais, ok? Então vamos lá. Começamos com o anjo Miguel, que é um dos mais conhecidos e poderosos anjos descritos na Bíblia. Este arcanjo pertence a uma ordem superior entre os anjos. Além disso, ele é um grande guerreiro. O livro de Apocalipse nos mostra que foi ele quem liderou o exército de anjos contra Satanás. Veja o que o apóstolo João relatou em sua visão. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. E a outra passagem que chama bastante atenção está no livro de Judas, que conta que Miguel lutou contra o diabo pelo corpo de Moisés. Perceba que por mais poderoso que fosse, Miguel mostrou sabedoria ao não difamar contra o inimigo, mas deixou essa repreensão para Deus. Vamos ler juntos o que está escrito. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: "O Senhor o repreenda." E já no livro de Daniel é relatado que Deus enviou um anjo para entregar uma mensagem ao profeta. Porém, o príncipe da Pérsia, que era um agente de Satanás, tentou impedi-lo. Então esse anjo foi ajudado pelo arcanjo Miguel. Vamos ver o que Daniel disse sobre esse acontecimento. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: "Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você." Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu: "Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura." Olha isso, irmãos. Todos esses relatos nos mostram que Miguel realmente é um ser celestial dos mais poderosos. Mas diferente do que muitos acreditam, ele não é Jesus Cristo. E para comprovar isso, eu vou te mostrar 2 fatos que não deixam dúvidas a respeito disso. O primeiro é que Miguel não é Deus. A Bíblia deixa claro que Jesus é Deus. Quando Miguel lutou com o diabo, ele mesmo não disse ao inimigo: "Eu te repreendo", mas ele disse: "O Senhor te repreenda." E o segundo fato é que Jesus é diferente dos anjos. Em Hebreus capítulo 1, o versículo 4 ao 6, está escrito que Jesus está muito acima dos anjos e que os anjos o adoram. E isso confirma mais uma vez que Jesus é o próprio Deus. E o segundo anjo mais poderoso de Deus é o anjo Gabriel. Se Miguel é o anjo das grandes batalhas, Gabriel é o responsável pelas mensagens e missões importantes que Deus entrega às pessoas.
Nós não temos muita informação sobre o anjo Gabriel, porque o mais importante é a sua mensagem. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia quando foi interpretar a visão de Daniel sobre um carneiro e um bode. Ele também apareceu a Daniel na forma de um homem e lhe explicou que a visão era sobre o fim dos tempos. Esses animais representam reinos e os seus futuros. E mais tarde, Gabriel apareceu outra vez a Daniel, depois que ele orou a Deus pedindo perdão pelos pecados do seu povo. Gabriel disse que Daniel era muito amado e que havia uma resposta para a sua oração. Veja o que a Bíblia diz. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso preste atenção à mensagem para entender a visão. A Bíblia diz que em seguida, Gabriel lhe contou a profecia das 70 semanas, anunciando a vinda do Messias, ou seja, Jesus. E muitos anos depois, o anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias quando ele foi oferecer incenso a Deus no templo. Gabriel lhe disse para não ter medo. Zacarias e sua esposa já eram idosos, mas o anjo lhe contou que ele teria um filho chamado João Batista. Esse filho iria preparar o povo para receber o Salvador. Só que Zacarias duvidou daquela mensagem. Então Gabriel lhe explicou que ele está sempre na presença de Deus e que ele foi enviado para trazer essa mensagem. E como Zacarias mesmo assim não acreditou, ele ficou mudo até o seu filho nascer. E 6 meses depois de falar com Zacarias, o anjo Gabriel apareceu a uma jovem chamada Maria. Ele saudou Maria e disse a ela para não ter medo. Ela iria ficar grávida e dar à luz ao Filho de Deus. Quando Maria lhe perguntou como isso iria acontecer, já que ela era virgem, Gabriel explicou que o Espírito Santo viria sobre ela. E todas essas passagens nos mostram algumas coisas sobre o anjo Gabriel. Primeiro, é que ele está sempre na presença de Deus. Segundo, é que ele recebe mensagens diretamente do Senhor para entregar às pessoas. E terceiro, é que ele pode assumir a forma humana para interagir com as pessoas, sempre com a ordem de Deus. Amém? Então Miguel e Gabriel são com certeza 2 dos seres celestiais mais poderosos e importantes que existem. Além deles, encontramos na Bíblia pelo menos 300 referências a anjos. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, sempre vemos exemplos de anjos trabalhando em favor dos filhos de Deus. A Bíblia diz que quando Pedro foi preso por pregar a palavra, a igreja orou fervorosamente por ele. E em resposta a este clamor do povo, o Senhor enviou um anjo para libertar o apóstolo. Pedro estava num sono tão profundo que a Bíblia diz que o anjo teve que bater nele para despertá-lo. As algemas então caíram de seus pulsos, a porta da prisão se abriu e Pedro foi embora. Isso mostra, meu irmão, que quando você ora, pode ser que Deus envie sim um anjo para te ajudar a trazer as respostas às suas orações. A Bíblia mostra que os anjos trabalham no céu e na terra, e embora eles sejam seres criados, eles nunca morrem. E como está escrito em Hebreus capítulo 1, os anjos têm uma missão especial a cumprir na vida dos filhos de Deus. Veja o que está escrito. Todos os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Só que na maioria das vezes nós não sabemos o que os anjos estão fazendo e nem quando eles agem. Eles são como agentes secretos enviados por Deus para trabalhar em um caso. Eles entram, cuidam de tudo e quase nunca são notados pelas pessoas. Por isso nós não podemos tentar nos comunicar com eles, pois eles estão simplesmente fazendo o trabalho que Deus os chamou para fazer. E é importante saber que os anjos nos ajudam, mas eles não recebem ordens de nós. Por isso, quando nós precisamos de socorro, devemos orar diretamente a Deus em nome de Jesus, pois é somente Cristo que pode interceder por nós. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.